A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil, a você que é aluno deste curso de profecia, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais. E eu quero agradecer também a você que tem enviado sua mensagem para nós, né? Diariamente nós temos recebido dezenas de mensagens através do nosso WhatsApp. E eu quero agradecer a você que tem enviado a sua mensagem, a sua pergunta, a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão. E eu quero lembrar mais uma vez o número do WhatsApp, que é o 994661010. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores, esse tema maravilhoso, extraordinário. Já estudamos as profecias de Oséias, de Joel, e recentemente estamos estudando as profecias do livro do profeta Amós. Nos programas anteriores nós estudamos dois temas, né? Vamos relembrar aquilo que nós vimos? Amós denuncia os pecados de Judá e de Israel, e também estudamos sobre a promessa de restauração. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Essas quatro imagens aí são imagens meramente ilustrativas. À sua esquerda, uma imagem do profeta Amós, uma imagem de uma praga de gafanhotos. À sua direita, uma imagem de um fogo, né, consumindo a terra, e também a imagem de um construtor com um prumo em sua mão. Você vai entender o porquê dessas imagens aí. Vamos à introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que no capítulo 7 do livro de Amós, descreve três visões essas que representavam juízos divinos. A visão do gafanhoto, a visão do fogo e a visão do prumo. Na visão do gafanhoto e do fogo, o profeta Amós intercedeu em favor do povo, fazendo com que o Senhor revogasse o castigo. Porém, na visão do prumo, Deus mostra que o juízo seria inevitável, pois os filhos de Israel haviam rejeitado a palavra do Senhor, como nós veremos a seguir. Então eu gostaria de, antes de nós estudarmos o estudo do capítulo 7, vamos estudar os 9 primeiros versículos desse capítulo e dizer que os profetas, não só os profetas menores, mas os profetas canônicos, né, literários, eles tiveram experiências distintas. Muitos deles tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus, né? É muito comum nós lermos essa frase: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? E disse o Senhor Deus, e disse o Senhor Jeová. Visão do profeta, enfim. Então, eles ouviram a voz de Deus, eles tiveram visões também. Nós vamos perceber que vários profetas, tanto profetas maiores como profetas menores, tiveram visões. Quem não se lembra da visão de Isaías, capítulo 6, a visão do alto e sublime trono? Quem não se lembra das visões de Ezequiel, aquela visão, por exemplo, do vale de ossos secos, as muitas visões de Zacarias? E o profeta Amós também não só ouviu a voz de Deus, mas também teve a oportunidade de ter visões. Nessa aula de hoje, nesse capítulo de número 7, ele tem três visões. São três visões que apontavam para juízo, para castigo divino que viria sobre a nação de Israel. Além disso, outros tiveram a oportunidade de receberem a presença de seres angelicais. Eles ouviram e viram seres angelicais, como, por exemplo, o profeta Daniel, não é, que é muito comum os seres angelicais aparecerem no seu livro. Enfim, as experiências dos profetas foram experiências distintas, e eles revelam isso no seu livro. E esse capítulo 7 que nós vamos estudar hoje, nós não vamos estudar apenas as três visões de Amós, mas eu diria que um dos temas principais que nós estaremos estudando hoje é o poder da intercessão.
nós vamos perceber claramente que por 2 vezes, em 2 ocasiões, Deus revoga o castigo ou o juízo. Permita-me usar essa expressão, Deus se arrepende do mal que disse que faria e não fez, por conta da intercessão do profeta. Porém, pela obstinação do povo de Israel, na terceira visão, que é a visão do prumo, Deus disse que o castigo seria inevitável. Então, há muitas lições que nós podemos extrair desse capítulo 7 para os nossos dias, né? Eu tenho dito aqui com certa frequência que a mensagem dos profetas, elas também são atuais, elas são contemporâneas, elas também falam à nossa geração. Se nós estudarmos com cuidado essas profecias, claro, nós vamos entender que há uma mensagem direta para aquele povo, né? Para aquela ocasião, para aquele contexto em que o profeta viveu. Ninguém pode negar essa realidade, e eu até digo isso sem medo de errar, que esse era o principal objetivo do profeta, né? Falar para os seus dias, para os seus contemporâneos. Vamos lembrar, você que é aluno da nossa aula, né? Dos instantes finais, você que é aluno desse curso de teologia ou de profecia, você sabe disso, que os profetas denunciavam pecados, chamavam o povo ao arrependimento, anunciavam juízos divinos, eles também profetizaram acerca de eventos futuros, não resta dúvida disso. Mas a maioria deles foram utilizados por Deus para falar ao seu povo e à sua geração. Agora, claro que esses livros, né, foram preservados, inclusos no cânon, porque essa mensagem também serve para as gerações futuras e nós podemos aprender muito com a mensagem desses profetas menores. Vamos estudar capítulo de número 7, se você estiver aí com a sua Bíblia, seu caderno de anotações, nós vamos também tomar por base o capítulo 7, versículos 1 a 9 do livro de Amós, mas estaremos lendo diversos outros textos bíblicos hoje, porque hoje nós queremos falar sobre o poder da intercessão. Abra a sua Bíblia, seu caderno de anotações e acompanhe conosco. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: o Senhor Deus me mostrou o seguinte, observe que agora Amós não estava apenas ouvindo a voz de Deus, mas ele estava tendo uma visão. E o que foi, Amós, que Deus te mostrou? Ele diz assim: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra. Olha que coisa interessante. Eu quero chamar a atenção que Amós deixa bem claro que era Deus que estava formando uma praga de gafanhotos. Volta o texto mais uma vez, diz assim: eis que ele quem Deus, formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começava a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Então, para nós entendermos isso, por que é que Deus estava formando essa nuvem de gafanhotos? Bem, eu quero lembrar que às vezes a nuvem de gafanhotos, né, a praga de gafanhotos, eu diria que pode ser um evento natural, algo que ocorre ainda em nossos dias. De vez por outra a gente vê aí, através da mídia, dos meios de comunicação, essas pragas de gafanhotos que assolam a terra, que consomem as plantas, não é assim? Deixando fome, miséria, você sabe disso. Nós tivemos a oportunidade de estudar no livro de Joel, por exemplo, você deve lembrar disso, que Joel profetizou depois de uma praga de gafanhotos, ou 4 pragas de gafanhotos distintas. Então, às vezes, essas pragas de gafanhotos são coisas comuns, fenômenos da natureza, mas existem pragas de gafanhoto que são oriundas de Deus, como aquelas 4 lá dos dias de Joel. Aquilo era juízo, aquilo era castigo divino. E agora o profeta traz à tona que é Deus que está formando esta praga de gafanhotos. Então não é algo comum, não é algo
normal, não é simplesmente um fenômeno da natureza, não. Mas isso era Deus anunciando um juízo. Deus estava mostrando um castigo que sobreviria à nação de Israel. E claro, para nós entendermos o porquê desse juízo, o porquê desse castigo, nós precisamos voltar um pouco no tempo e olharmos para os capítulos anteriores do livro de Amós. Porque se o livro começasse no capítulo de número 7, não é assim? Ou digamos que o primeiro capítulo do livro fosse o capítulo 7, talvez até nós estranhássemos. Mas por que essa praga, essa nuvem de gafanhotos? Qual é a razão pela qual Deus está formando essa nuvem de gafanhotos? Mas observe que primeiro Deus se utiliza do profeta Amós para denunciar os pecados. Primeiro, os pecados de várias nações. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe disso, não é? Ele denunciou os pecados da Síria, da Filístia, de Tiro, de Edom, de Amon, de Moabe. Amós é aquele profeta que profetizou para vários povos, várias nações. Mas ele também profetiza para Judá. Detalhes, os pecados de Judá estão em 2 versículos, capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas ele denuncia os pecados de Israel. Capítulo 2, versículo 6 em diante, nós já tivemos a oportunidade de estudar sobre isso. Mas permita-me lembrar, não é? Quais eram os pecados que estavam sendo cometidos na nação de Israel. Injustiças sociais, violência, suborno, imoralidades sexuais, não é assim? Vamos relembrar? No capítulo de número 2, versículo 6, diz assim: porque vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandália, ok? Esmagam do pó da terra a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos necessitados, um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome, ou seja, vários pecados. Se nós continuarmos lendo o capítulo 3, qual é o tema central do capítulo 3? O castigo contra as maldades de Israel. Capítulo 4, qual é o tema central? Ameaças contra as mulheres de Samaria. Capítulo de número 4 ainda, a cegueira espiritual de Israel. Capítulo 5, um chamado ao arrependimento. Busquem o Senhor e vocês viverão. Capítulo de número 5 ainda, Deus exige justiça e não sacrifícios. Capítulo 6, olha, que coisa interessante, a corrupção e a destruição de Israel. Vários pecados são denunciados aqui no capítulo de número 6. Então, depois de Amós denunciar os pecados da nação, aí agora Deus mostra o juízo. Um juízo que eu diria assim, que estava sendo preparado pelo próprio Deus. E eu já falei aqui, mas eu vou repetir. É só para relembrar o que você já sabe, que Deus é longânimo, misericordioso, Ele é amor, bondade, justiça, não é assim? Mas Deus também é justo. Deus também exerce juízo, castigo. Deus é aquele que chama o povo ao arrependimento, denuncia os pecados, diz que está pronto a restaurá-los. Agora, se o povo não ouve a voz de Deus, se o povo não se arrepende dos seus pecados, não abandona o pecado, não se converte dos seus maus caminhos, vai esperar o quê? Castigo, juízo. Mas o que eu acho interessante no livro de Amós é que quando Deus está formando esta praga de gafanhotos, como que diz assim: eu vou punir, eu vou castigar a terra. Aí Amós, agora que é profeta, ele entra agora diante de Deus como um intercessor. Versículo de número 2, quando tinha acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, glória a Deus, perdoa, por favor. Glória a Deus, como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? Amós olha para aquela visão, o que Deus estava lhe mostrando, e coloca-se agora como um intercessor. Você sabe o que é intercessor? Intercessor é alguém que vai diante de Deus em oração,
clamar, suplicar, rogar, pedir por outrem. Você sabe o que é interceder? Interceder é quando nós vamos à presença de Deus em oração e nós esquecemos de nós mesmos e nós começamos a apresentar outras pessoas. Por exemplo, quando nós estamos orando pelos desempregados, estamos orando pelos enfermos, estamos orando por aqueles que estão encarcerados, estamos orando pelos moradores de rua, pelos menores abandonados, isso é intercessão. Nós estamos deixando de falar dos nossos problemas, dos nossos dilemas, das nossas necessidades para apresentar os problemas de outrem. E o que é que Amós vai fazer? Ele não é egoísta. Ele não diz assim, Senhor, guarda-me, livra-me, protege-me. Não, ele vai interceder em prol da nação. Ele diz assim, quando tinha acabado de comer toda a plantação, ele disse, Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? É como se Amós dissesse assim, a nação de Israel não pode suportar essa praga de gafanhotos. Eu vou voltar a falar de intercessão, que eu quero também citar outros exemplos de intercessores na Bíblia, mas como há uma outra ocasião, a segunda visão fala de intercessão, eu vou explicar primeiro essa segunda visão e depois eu volto a falar desse poder da intercessão. Versículo 3, olha que coisa interessante. O texto diz assim, então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou, glória a Deus. Isso não vai acontecer. Deixa eu ler esse texto na versão Almeida, Revista e Corrigida. Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor, não é? E o momento é oportuno, né, para nós explicarmos, porque pode ser que alguns dos nossos telespectadores, alunos dessa aula de profecia, estejam perguntando, professor, e Deus se arrepende? Né? E Deus pode voltar atrás? A Bíblia não diz assim que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Bem, deixa eu explicar. Isso é uma expressão na Bíblia que nós chamamos de antropopatia, que é quando se atribui a Deus sentimentos humanos. Há um tipo de arrependimento que Deus não tem. Por exemplo, é aquele arrependimento assim, olha, se eu soubesse eu não teria feito, porque Deus é onisciente. Se eu soubesse eu não teria agido assim. Esse tipo de arrependimento Deus não tem, porque Ele é onisciente, Ele conhece o futuro. Nós, seres humanos, podemos nos arrepender. E acredito que todos nós já tivemos essa experiência. Às vezes você comprou um objeto, quando chegou em casa percebeu que não é tão necessário, que você se empolgou, não é assim? Ou de repente você comprou alguma coisa e disse assim, olha, eu me arrependi, se eu soubesse eu não teria comprado. Ou você vai para uma festa, para um lugar, depois chega e diz assim, se eu soubesse eu não teria ido. E assim, ou você diz alguma coisa e depois volta atrás e diz assim, olha, se eu soubesse eu não teria falado isso, se eu soubesse eu não teria prometido isso. Esse tipo de arrependimento Deus não tem. Por quê? Deus é onisciente, Deus sabe do amanhã, Deus conhece todas as coisas. Esse tipo de arrependimento Deus não tem. Mas a Bíblia deixa bem claro que, de acordo com a ação humana, Deus pode voltar atrás no que Ele falou. Detalhes, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. Como assim, professor? É que às vezes Deus diz assim que vai abençoar um povo, vai abençoar uma nação, e de repente esse povo, essa nação se afasta de Deus, e aí Deus deixa de cumprir aquela profecia, porque é uma profecia ou uma promessa condicional. É bom lembrar isso, que existem promessas, existem profecias que elas são condicionais. Quer ver um exemplo muito claro disso? Eu vou dar um exemplo muito claro. Deus escolheu Eli para que através de Eli, da sua descendência, houvesse um sacerdócio, né, santo lá em Israel. Mas o que aconteceu? Eli estava velho, Ofni e Finéias, que eram seus filhos, não estavam andando no caminho do Senhor. O que aconteceu? Deus rejeitou aquela linhagem, sim ou não?
Não é assim? Não foi Deus que chamou Saul para ser rei, mas depois Deus o rejeitou. E por quê? Por causa do mau procedimento de Saul. Isso acontece muitas vezes. Mas às vezes também Deus anuncia um castigo, Deus anuncia um juízo. Lembra-se de Nínive? Nós vamos estudar sobre Jonas nos próximos programas, próximas semanas. Vamos estudar sobre Jonas. E aí Deus disse que iria destruir os ninivitas. A mensagem de Jonas era essa: dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. E o que acontece? Os ninivitas se arrependeram, jejuaram e Deus poupou aquela geração. Mas às vezes Deus também volta atrás quando há alguém intercedendo. Nós vamos ver dois grandes exemplos de intercessão, que é o exemplo de Abraão e o exemplo de Moisés, dois grandes exemplos de intercessores. E hoje, com exclusividade, estudando sobre a intercessão de Amós. Então Amós, quando tem aquela visão, que ele vê aquela praga de gafanhotos que está sendo formada, ele diz assim: Senhor, perdoa. Israel é pequeno, ele não vai resistir. Volta o texto mais uma vez, por gentileza. Então, quando tinha acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Ele é pequeno, como que diz assim, eles não vão suportar, eles não vão resistir a essa praga. Aí o que acontece? Aí diz assim: então o Senhor mudou de ideia. Em relação a isso, e falou: isso não vai acontecer. Eu posso dizer que por conta da intercessão de Amós, por conta das palavras de Amós, Deus disse assim: eu não vou enviar mais essa praga de gafanhotos. Mas depois ele tem uma outra visão. No versículo 4 diz assim: depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte. Agora era outro castigo, outro juízo, uma espécie de um incêndio florestal. Diz assim: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Olha aí, Deus começou agora destruindo a terra com fogo. Isso era uma visão, não estava acontecendo, era uma visão. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra, se espalhando, não é? Como que consumindo as árvores, os produtos da terra. E naquela visão, Amós tendo aquela visão daquele fogo, daquele incêndio, mais uma vez ele intercede. Passa o texto, por favor. Então eu disse: Senhor Deus, para, por favor. Como que diz assim? Detém este fogo. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Olha que coisa interessante. Amós por duas vezes diz: olha, ele é pequeno, ele não vai suportar. A nação de Israel não pode suportar esse juízo, esse castigo. E o que foi que aconteceu? E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Então eu posso dizer que em duas ocasiões distintas, através da intercessão de Amós, Deus revoga a sentença, Deus volta atrás, Deus deixa de exercer juízo. E eu posso dizer, sem medo de errar, que isso acontece em nossos dias. Primeiro, eu quero me referir ao mundo. O mundo está vivenciando esse momento difícil, crítico. Estamos vivendo um dos períodos piores da história da humanidade. Você sabe disso. São guerras, fome, epidemias, aumento da iniquidade, esfriamento do amor, miséria, não é assim? Violência, tráfico de drogas, você sabe disso, suicídio, problemas emocionais, doenças, enfim, catástrofes naturais ocorrendo no mundo inteiro. Quase que diariamente a gente ouve falar de catástrofe. É um terremoto aqui, é uma enchente ali, é uma seca ali, não é assim? Diariamente a gente ouve falar disso, vulcões, tufões, terremotos, maremotos, o mundo está vivendo isso. Aí eu quero lhe dizer, sem medo de errar, que não está pior por conta da intercessão da igreja. Sabia disso? A situação não está ruim, não está difícil, deveria estar pior se não for a intercessão da igreja. Os cristãos, o povo de Deus, que é criticado, desprezado, rejeitado, menosprezado,
perseguido, mas este povo tem exercido uma influência poderosa na terra, através da pregação do Evangelho, através do ensino da palavra de Deus e através do poder da intercessão. Às vezes as pessoas olham os cristãos, os evangélicos indo para o templo, indo para a igreja, aí fica perguntando, o que é que esses crentes tanto vai fazer na igreja? Vai orar por você. Na nossa igreja tem um trabalho semanal chamado de Círculo de Oração, que oficialmente começa às 9 e vai até às 16 horas. E sabe o que é que a gente vai fazer no Círculo de Oração? Principalmente as mulheres de comissão de Círculo de Oração, vai orar por você, pela sua casa, pela sua família. As pessoas estão lá no presídio e as mulheres de Deus estão orando lá por eles. Senhor, tem misericórdia dos presidiários. As pessoas estão desempregadas, precisando de trabalho, e as mulheres estão lá, Senhor, abre porta de trabalho. As pessoas estão trabalhando e elas estão lá orando, Senhor, guarda os trabalhadores, guarda os estudantes. É assim, orar, interceder por você. E a situação vai ficar pior quando a igreja for arrebatada. Porque aí o mundo vai entrar num caos. E as pessoas não se apercebem disso, da importância da intercessão. Mas deixa eu ser mais claro, às vezes Deus deixa de exercer um juízo com alguém, um filho de um crente, por exemplo, por causa da intercessão do pai, da mãe. Quantas vezes não vem alguém para tirar a vida, ceifar a vida de alguém, e Deus intervém, Deus guarda, Deus protege, Deus cega o assassino, Deus guarda aquele moço, aquela moça, aquela pessoa, por causa da intercessão do pai, da mãe, que está orando, intercedendo. Deus dá as oportunidades. Então a situação está ruim? Está. Mas era para estar pior, se não fora a intercessão da igreja. E é interessante que essa é uma das principais atribuições da igreja na terra, interceder. Lá no capítulo 12 do livro de Atos, um texto belíssimo, maravilhoso, que diz assim, Pedro estava preso com 4 quaternos de soldados, 16 soldados prendendo Pedro, fazendo a guarda ali de Pedro, para que ele não fugisse, porque o anjo tinha libertado os apóstolos em ocasião anterior, e Deus mandou um anjo. Aí, o texto diz assim, Lucas diz assim, que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E Deus mandou um anjo e os 16 soldados não puderam fazer nada. O anjo chegou lá e libertou a Pedro. E a Bíblia conta outros exemplos de intercessão. Eu já citei aqui os 2 nomes, né? Eu poderia citar vários outros, né? Glória a Deus. Mas deixa-me citar esses 2 grandes exemplos de intercessores. O primeiro deles é Abraão, Gênesis capítulo de número 18, quando o Senhor disse que ia destruir Sodoma, Gomorra, que Abraão lembrou-se do seu sobrinho Ló. Abraão fez uma intercessão. Glória a Deus. Abraão foi à presença de Deus, Gênesis capítulo 18, a partir do versículo de número 23. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Abraão estava preocupado com o seu sobrinho Ló. Se Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra, assim, pronto, meu sobrinho vai morrer agora. Aí ele diz assim, se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Aí o Senhor faz uma promessa. Aí ele lembra, não é, a justiça de Deus. Longe de ti que se faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então o Senhor disse, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Só que Abraão ficou pensando, glória a Deus, e se não tiver 50? Aí ele vai descendo, né? Versículo 27 diz assim, versículo 28, estou em Gênesis capítulo 18, se você estiver com a sua Bíblia.
Se porventura faltarem de 55 justos, tu vais destruir? Se só tiver 45. Aí depois ele diz assim, no versículo 29, e se só tiverem 40? Versículo 30 diz assim, se tiverem apenas 30. Versículo 31 diz assim, se só tiverem 20, porque Deus vai dizendo a ele, olha, se tiver 45 eu não destruo, se tiver 40 eu não destruo, se tiver 30 eu não destruo, se tiver 20 eu não destruo. Versículo 32, Abraão diz assim, ora, não se ire o Senhor, ainda que, falo só essa vez, se porventura se acharem ali 10, aí o Senhor disse assim, não a destruirei por amor dos 10. Deus fez um pacto com Abraão. Deus disse, se tiver 10 justos em Sodoma, eu não vou destruir a cidade. Tinha 10? Não tinha. Só tinha Ló, a esposa e as 2 filhas. E detalhes, a esposa olhou para trás, tornou-se numa estátua de sal, só foram, não é, escaparam do fogo da destruição, somente Ló e suas 2 filhas. Detalhes, mas Deus consumiu a fogo Sodoma, Gomorra e cidades vizinhas, porque não tinha ali 10. Se tivesse 10 justos, Deus não teria destruído. Então Abraão entra na história bíblica não só como o pai da fé, não só como o amigo de Deus, não só como o líder, vamos dizer assim, o pai dos hebreus, mas também como um grande exemplo de intercessão. O outro exemplo é o exemplo de Moisés. Muito bela essa história. Você já deve conhecer Êxodo, capítulo de número 32, que é a ocasião que Moisés está lá no cume do monte, falando com Deus, recebendo as tábuas da lei, recebendo a lei. E aí o que acontece? Moisés demorou e o povo pressionou Arão para Arão fazer deuses para irem adiante deles. E Arão, pressionado pelo povo, pediu às mulheres que trouxessem seus pendentes, fez um burril e disse assim, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. E quando Moisés está descendo do monte, com as tábuas da lei em sua mão, ele ouviu o barulho, as danças, e ali Deus disse que iria destruir aquele povo. Olha que coisa interessante. Em Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 11, diz assim, versículo 10. Glória a Deus. A Bíblia é um livro maravilhoso. Veja quem era Moisés, o nível de intimidade de Moisés com Deus. Em Êxodo capítulo 32, versículo 10, Deus disse assim, agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Permita-me dizer isso, humanamente falando, uma promessa irrecusável. Uma proposta irrecusável. Porque o povo havia pecado, o povo havia construído deuses, havia se tornado idólatra. Aí Deus diz assim, deixa-me. Já imaginou como que Deus pedindo permissão a Moisés? Versículo 11, Moisés suplicou a Deus e disse assim, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque ande falar os egípcios e vão dizer assim, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão. Glória a Deus. E Abraão intercede. Moisés, né, intercede pelo povo. Deus destrói os idólatras, mas não destrói a nação de Israel. E essa história belíssima, ela repete-se lá no livro de Amós. 2 vezes Deus disse assim, estás vendo, Amós?
mostra a ele, aí Amós intercede. Senhor, Israel é pequeno, não vai resistir. Deus volta atrás. Poder da intercessão. E eu digo com muita tranquilidade, não deixe de orar pelo seu casamento, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua família, por pior que esteja a situação. Não deixe de orar por eles. Não deixe de apresentá-los ao Senhor. Creia no poder da oração e no poder da intercessão. Faça como Amós. Mas depois ele tem uma terceira visão. E agora Deus mostra um prumo. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Você sabe o que é prumo, né? Prumo é um instrumento usado pelo construtor para que a parede ou o muro não saia inclinado, né? Para ver o nível. Glória a Deus. Os construtores sabem disso, melhor do que eu. Para que o muro nem a parede fique inclinada. Aí o prumo, na verdade, vai ver se a parede está retinha, né? Se não está com inclinação. Primeira visão, a larva dos gafanhotos. Segunda visão, o fogo destruindo a terra. Aí a terceira visão, ele viu um prumo. Deus estava em cima do muro como que com um prumo na mão. Passa o texto, por favor. Aí o Senhor me perguntou, agora Deus fez uma pergunta, o que é que você está vendo, Amós? Respondi, um prumo. Então o Senhor disse, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Como quem diz assim, olha, da mesma forma que um construtor, ele passa o prumo para ver como está a parede, como é que está o nível, para ver se não há inclinação, se não há perigo de queda. Eu vou fazer isso com o povo de Israel. Como que ele diz assim, eu já poupei 2 vezes, mas a terceira será inevitável. Aí ele diz assim, não posso mais ignorar o que fazem. Como quem diz assim, eu tenho que exercer juízo, eu tenho que castigá-los, eu tenho que puni-los. E que juízo é, Senhor? Ele diz assim, os lugares altos de Isaac, que, claro, isso fala da terra de Israel, que outrora foi ocupada por Isaac, serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos, e eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu vou puni-los, eu vou castigá-los, eu vou destruí-los. Por quê? Por conta dos seus pecados. E o que é que nós aprendemos? Que Deus dá as oportunidades. Deus, às vezes, retira o castigo. Deus dá oportunidade de a pessoa se arrepender, buscar a Deus. Não foi isso que ocorreu com os ninivitas? Nós vamos perceber isso na história de Nínive. Nos dias de Jonas, o povo orou, jejuou, se arrependeu, Deus poupou aquela geração. Mas, cerca de 150 anos depois, eles voltaram a cometer os mesmos pecados. Aí veio Naum, e a sentença de Naum agora era definitiva. Deus estava dizendo assim, eu vou puni-los, eu vou castigar, eu agora não vou retirar mais o juízo. E é isso que acontece com os pais, não é assim? Que às vezes os pais chamam o filho, ensinam, orientam, dão uma disciplina, mas às vezes os filhos são obstinados. Os filhos às vezes têm o coração duro, permanecem no erro. Quantas vezes não acontece isso? Que os pais às vezes gastam uma fortuna, vai em busca de advogado, tira o filho lá da cadeia, e ele tem a oportunidade de voltar para casa, voltar para o convívio familiar, com ou sem tornozeleira eletrônica, volta para casa, para dentro da casa dos pais. Mas o que acontece muitas vezes? Aí volta para as drogas, volta a traficar drogas, volta para o mundo do crime. Aí chega um momento em que não há mais o que fazer. Por quê? Coração obstinado. E o que é que nós aprendemos com esse capítulo 7 de Amós? Que Deus, muitas vezes, revoga uma sentença. Que Deus dá a chance, dá a oportunidade. Mas, se não aproveitar as oportunidades que Deus dá, o juízo é inevitável. E, infelizmente, a história mostra isso que aconteceu, né, com Israel. O juízo, o castigo que veio, principalmente através da Síria, que levou o povo, né,
para a Síria, e o Reino do Norte praticamente foi destruído por volta de 722. Então Deus dá a chance, a oportunidade, Deus levanta os profetas, chama ao arrependimento, revoga a sentença, mas quando o coração é obstinado, quando a pessoa não se arrepende, não se volta para Deus, inevitavelmente o castigo será enviado mais cedo ou mais tarde.